Olá pessoal, como combinado, vou começar a fazer a partir de agora com vocês alguns vídeos para a gente poder fazer o projeto do e-commerce, utilizando o framework Django, que é o framework do Python. E antes de começar a fazer o projeto do zero com vocês, eu queria apenas alinhar algumas expectativas, né? Primeiramente, eu preciso que você tenha um conhecimento já em Python, principalmente no que se refere à programação orientada a objetos. Se porventura você não tem um conhecimento bacana e tal, eu sugiro você voltar um pouquinho lá no nosso Gitbook. Tem algumas explicações de Python lá, bem interessantes, para que você possa começar esse projeto já junto comigo, sem precisar ficar com muitas dúvidas em relação à linguagem Python, em específico. Segunda coisa, eu sempre vou trazer para vocês sobre a documentação. Existem vários sites na internet, várias documentações que a gente pode pegar como um exemplo, como um guia para o nosso projeto, mas eu vou trazer para vocês dois, né? Primeiramente, o próprio site do Django, para a gente poder conhecer um pouquinho também, e o W3C Schools, que é um dos melhores sites hoje, na minha opinião, para a gente poder aprender e servir como base para a gente aí como uma documentação para linguagem de programação e também para framework, no caso aqui o nosso Django. Galera, eu vou estar utilizando junto com vocês o VS Code. Caso você queira se sinta melhor utilizando alguma outra IDE, não tem problema nenhum. Eu vou utilizar o VS Code pelo motivo do que eu gosto de utilizar, até porque eu programo em outras linguagens, além de Python. E o VS Code ele traz para mim, no caso, essa possibilidade aí de estar utilizando outras linguagens numa mesma IDE. Sempre que eu começo um projeto novo, eu gosto muito de fazer o seguinte: eu gosto primeiro de criar uma pasta dentro aqui no meu computador, pode ser na área de trabalho, pode ser em documentos. Eu costumo colocar na área de trabalho em modo de desenvolvimento. Então, toda vez que eu vou iniciar um projeto novo, eu crio essa pasta e eu chamo essa pasta de workspace. Então, tudo que está dentro daquela pasta ali é o espaço do trabalho, o espaço do meu trabalho, o espaço do meu projeto. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte: vou ver aqui no File. Uma coisa interessante é que eu estou utilizando meu VS Code aqui em inglês. Acho que a gente já está num período, já no momento, na verdade, que a gente pode sentir bem à vontade utilizando o VS Code em inglês, porque muitas das vezes vamos precisar pesquisar alguma coisa, pedir ajuda na internet, e as respostas certamente aí, 90% das vezes, vão estar respondidas em inglês. Seguinte, vou vir aqui ó, em Open Folder, como se eu fosse realmente mesmo abrir uma pasta nova, só que essa pasta eu ainda não criei. Então, eu vou fazer o seguinte: aqui na área de trabalho, eu vou criar uma pastinha nova, e essa pasta que eu vou criar na área de trabalho, eu vou chamar ela de e-commerce. Esse seria, no caso, o nome do workspace, é uma pasta como mesmo, só que eu chamo de workspace, que ali dentro eu vou colocar alguns arquivos, inclusive aí o nosso projeto do e-commerce. Vou selecionar a pasta. Maravilha, já deu um refresh aqui no meu VS Code. Então aqui eu já tenho já a pasta aberta no meu workspace. Outra coisa que eu gosto bastante de utilizar dentro aqui das minhas aulas é ter um arquivo para servir como guia para a gente aqui dentro do VS Code. Eu chamo esse arquivo sempre de anota e eu uso extensão Markdown, extensão MD. Então, esse anota.md aqui, eu vou colocar algumas informações necessárias para a gente poder conversar um pouquinho aqui ao longo do desenvolvimento do nosso projeto. Por exemplo, explicar algumas coisas, por que que eu dei esse nome e outras informações também. Seguinte, por enquanto, é isso que a gente precisa. Existem algumas extensões que vão ajudar bastante a gente aqui na questão da utilização do Django. Eu vou abrir aqui, no caso, as minhas extensões, mas tem muita extensão aqui que você não precisa ter aí no seu computador, tá? As principais que você precisa ter é o seguinte, ó. Você escreve Python aqui nas extensões. Opa, eu coloquei aqui errado. Só um minutinho. Beleza. Coloca o Pylenx, melhor. Pylenx. Pronto, agora tá aí.
escreve Python, pronto. Essa extensão aqui você precisa estar com ela, é muito importante porque em alguns momentos vamos rodar alguns testes no terminal mesmo do Python. Na verdade, quando você instala esse PyLance aqui, ele acaba instalando para vocês aí algumas extensões por cascata. Então, debug, por exemplo. Então, acho interessante você instalar a PyLance, que ela acaba instalando todas as outras necessárias para você. Uma outra bem bacana que você pode utilizar é a própria extensão aí do Django. Essa do Django aqui, que é a que tem mais, no caso, instalações, né? E a gente tem aqui mais de 10 milhões de instalações em si, e é necessário para que a gente possa fazer algumas alterações aí com o Django dentro do nosso projeto. Existem algumas outras extensões que ao longo do desenvolvimento aqui do e-commerce eu vou estar passando para vocês ao pouquinho, primeiramente, essas duas são importantes para a gente aí, para começar a brincar um pouquinho com o nosso projeto, mas conforme for passando, eu vou trazendo essas outras para não ficar uma aula muito só de extensão, né? Inclusive no Gitbook, você pode visualizar que tem eu coloquei lá algumas extensões, inclusive tem a Django, do Python também, e informando por que que a gente está instalando essas extensões aqui no VS Code. Feito isso, o meu já está instalado já direitinho, bonitinho. Vou voltar aqui no Explorer e nesse momento é super importante que a gente entre no terminal e nesse momento que a gente vai entrar no terminal, a gente vai criar, no caso, o nosso ambiente virtual. Existem vários ambientes virtuais que a gente pode utilizar na construção de um projeto em Django. Eu vou utilizar o Venv, que é o que eu costumo utilizar. Ele não é o mais rápido, mas na minha opinião, ele é o mais seguro. Então, como é que eu consigo fazer esse ambiente virtual? Onde vai ficar toda a instalação, então ficar toda, vai pegar uma parte ali do meu computador, um espaço do meu computador, que vai ficar destinado aí, no caso, para esse nosso projeto. Eu vou apertar aqui Ctrl J. A partir do momento que eu apertei Ctrl J, eu até consigo visualizar aqui, deixa eu só colocar aqui o marcador, eu consigo visualizar em qual pasta que eu estou. No caso aqui, ó, eu estou na pasta e-commerce, que é exatamente essa pasta que eu estou utilizando de Workspace. Após isso, a gente vai instalar o nosso ambiente virtual. Para eu poder instalar um ambiente virtual aqui, utilizando o Venv, eu vou colocar o seguinte comando: Python traço M. Esse traço M aqui é de módulo. E em seguida, Venv, que vai ser, no caso, o ambiente virtual que eu vou estar instalando. E logo após, eu vou colocar Venv novamente, sendo que esse Venv aqui já é o nome da pasta aonde vai ficar o meu ambiente virtual. Em seguida, eu vou apertar Enter. Você pode até observar que nesse momento ele vai colocar para você aqui, ó, vai criar uma pasta, essa pasta chamada Venv, que é exatamente aonde está o seu ambiente virtual. Se você tiver algum tipo de curiosidade, você pode até clicar aqui, ó, e ver que existe já algumas pastas que vêm dentro aí do ambiente virtual, lib, scripts, include. E aí a gente vai fazer o seguinte agora. Você apenas criou um ambiente virtual chamado Venv, só que você ainda não ativou o seu ambiente virtual. Toda vez que a gente for utilizar, está desenvolvendo, está fazendo manutenção aí desse projeto, não só esse projeto, qualquer projeto que você vá utilizar um ambiente virtual, é necessário que você ative esse ambiente virtual. Essa ativação do ambiente virtual, ela é necessária para que você, tudo que você for colocar, tudo que você for desenvolver dentro aí do projeto, fique aí dentro do ambiente virtual. Então, para você acessar o seu ambiente virtual, existem algumas formas de você fazer isso. Dentro aqui do nosso projetinho, a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos utilizar o Venv. Esse Venv aqui é exatamente essa pasta que a gente criou aqui na hora de criar, né, o ambiente virtual. Em seguida, eu vou botar a barra, vou escrever aqui, ó, scripts, botar outra barrinha novamente, e aqui dentro do script eu tenho um arquivo chamado Activate. Eu passando esse caminho, venv barra script barra activate, ele vai estar ativando exatamente aí o meu ambiente virtual. Então, Activate. Cabe salientar que nesse momento eu estou utilizando aqui o sistema operacional Windows. Caso você esteja utilizando algum outro sistema operacional, por exemplo, o macOS, é interessante você verificar se o caminho
completo para você ativar o seu ambiente virtual dessa forma, porque em alguns momentos, em alguns sistemas operacionais, pode ser diferente aí esse caminho. Vou apertar Enter. Maravilha. Nesse momento, o nosso ambiente virtual ele já está ativo. William, como é que eu sei que esse ambiente virtual ele está ativo? Exatamente aqui, ó, por esse Venv. Então quer dizer que o ambiente virtual ele está ativo e agora a gente já pode começar todas as nossas configurações do nosso projeto. Agora que a gente já criou o nosso ambiente virtual e já conseguimos ativar o nosso ambiente virtual, o próximo passo que a gente vai fazer é exatamente entender o porquê a gente está utilizando o framework Django aí para esse nosso projeto com a linguagem Python. Eu separei aqui no caso dois sites, como eu falei para vocês, queria mostrar bastante aí sobre a documentação. O primeiro, no caso, é o próprio site aqui oficial, o Django Project. Esse é o site onde você tem um passo a passo aí das formas que você pode instalar o Django aí no seu computador, no caso aí no seu projeto. Tem algumas informações interessantes, eu vou colocar aqui em português, vou usar a extensão, a própria extensão do Google Chrome. E aí, ó, conheço o Django. Django é uma estrutura web Python de alto nível que incentiva o desenvolvimento rápido e um design limpo e pragmático. Desenvolvido por desenvolvedores experientes, ele cuida de grande parte do incômodo do desenvolvimento web, para que você possa se concentrar em escrever seu aplicativo sem precisar reinventar a roda. É gratuito, muito interessante isso, né? E também de código aberto. Ou seja, por ser um framework de código aberto, a grande comunidade ela ativamente utiliza e ajuda cada vez mais o desenvolvimento aí, o melhoramento, vamos dizer assim, do nosso framework Django. Então, por isso que é bem interessante você ter um código aí, um framework de código aberto, onde todo mundo pode dar um pitaco, vamos dizer assim. Algumas informações bem interessantes que o próprio site do Django traz para a gente, no caso, seria como ele é ridiculamente rápido. Então, o Django ele foi projetado para ajudar a gente, desenvolvedor, a levar os aplicativos do conceito à conclusão o mais rápido possível. Tranquilizadoramente seguro. Django leva a segurança a sério e ajuda a gente, os desenvolvedores, a evitar muitos erros comuns que acabam sendo aí de segurança e extremamente escalável. Algum dos sites mais movimentados da web aproveitam a capacidade do Django de escalar de forma rápida e também flexível. Além do site oficial que a gente tem aqui do Django, a gente também tem, como eu falei um pouquinho anteriormente, sobre o site W3 Schools. Esse site eu indico vocês a darem uma olhada com calma depois, inclusive em outras tecnologias. A gente tem aqui uma parte específica aqui, ó, para Python, mas o que eu mais vou focar nesse momento aqui, ó, é exatamente o nosso Django. Então, eu vou clicar aqui, ó, aonde está o Django. Lembrando o seguinte, eu vou utilizar, no caso, o tradutor aqui da própria ferramenta Google Chrome, mas se você quiser utilizar inglês, não tem problema nenhum, galera. Então, Django, beleza, vou vir aqui em cima, ó, vou traduzir para português, maravilha. Opa, não quero ver isso aqui agora. Ok, tutorial do Django, né? O Django ele é uma estrutura web back-end do lado do servidor. Django é gratuito, de código aberto, escrito em Python. A gente já falou sobre isso lá no site do Django. E Django facilita a construção de páginas web usando Python. Eu acho interessante você favoritar, principalmente essa parte aqui do que se diz ao Django, né, dentro do Tab 3 Schools. E uma outra coisa que eu vou deixar aqui disponível para vocês é o nosso Gitbook. Muita coisa que está lá no Gitbook eu peguei baseado aqui no site do W3 Schools. É um site que ele é fácil de entender, usa uma linguagem bem bacana, mesmo você utilizando ali a tradução. E assim, eu fielmente eu indico vocês a estarem utilizando. Mas de qualquer coisa, no Gitbook lá tem um passo a passo também. Eu coloquei alguns prints, que eu acho que é importante para a gente poder utilizar como manual no nosso dia a dia. Então, basicamente isso, galera. O Django aí, no caso, ele é essa ferramenta super, hiper, mega poderosa que a gente tem à nossa disposição. Até separei aqui também algumas outras informações, né? Porque eu escolhi o Django. Eu vou trazer aqui para o nosso VS Code para falar um pouquinho para vocês. Ah, e notem que eu estou utilizando aqui, ó,
o anota.md. Aquele arquivo que eu disse que é colocar com a extensão .md, a extensão Markdown, para justamente me ajudar e ajudar vocês também nessa organização aí dentro do nosso projeto. Seguinte, eu vou começar agora iniciando a aplicação e subir um servidor. E por que que eu escolhi o Django? A sintaxe do Django é uma sintaxe bem tranquila de aprender a partir do momento que você sabe Python ali. A gente tem, no caso, um framework que mais para frente a gente vai falar sobre isso, que é um framework do tipo ORM. Esse framework do tipo ORM, ele é um framework que tem uma comunicação muito fácil com um banco de dados. Então, por exemplo, se dentro do meu sistema, dentro do meu projeto, eu quiser utilizar banco de dados, tabelas, colunas, linhas, eu tenho um framework aí que já vem embarcado aí no Django que vai me ajudar a fazer todo esse trabalho de uma forma bem mais simples. A gente tem uma interface de administrador, isso aqui é uma das grandes sacadas que o Diogo tem. A gente tem disponível para a gente uma interface onde eu consigo, de forma bem mais visual, fazer alterações aí dentro mesmo do nosso site e também do nosso sistema. Segurança, que a gente falou anteriormente já. Tá na arquitetura MVC, a gente está falando nesse momento sobre a estrutura do projeto, como que ele vai ser, qual vai ser o modelo do projeto que a gente vai estar utilizando. O mais comum que a gente tem à disposição é o MVC, que seria o Model View Controller. Só que aqui dentro do nosso do Django, a gente utiliza o MVT, que seria o Model View Templates. Então a gente vai usar o MVT, que é o Model View Template dentro do Django, onde as visualizações, esses views, eles vão ficar responsáveis aí por esse controllers, né? Por ser os controladores. Duas opções também que eu achei interessante, dois tópicos, que é uma comunidade bem ativa, a gente já falou sobre isso, e o Django ele é uma única fonte de verdade, aquilo vai acontecer daquela forma, e assim, não tem meia verdade, né? Ou é verdade, ou vai funcionar, ou não vai funcionar. Falando nisso, uma coisa muito importante, e isso é mais uma dica do que uma boa prática, é o seguinte, ó, você pode estar observando que aqui no meu VS Code eu estou utilizando, eu não deixei o salvamento automático. Esse salvamento, no caso, eu estou fazendo de forma manual, apertando Ctrl S. Quando a gente trabalha com back-end, isso é muito importante de ser feito, porque o nosso terminal ele vai estar rodando constantemente, o nosso servidor, né? Ele vai estar rodando constantemente. Qualquer alteração que eu possa fazer aqui dentro do meu projeto pode fazer com que o meu servidor ele caia. Então, isso é um modo de desenvolvimento, aqui no meu computador, no caso, né? Então, assim, é interessante você deixar essa opção de salvamento automático desativada, deixar o salvamento você fazendo de forma manual, porque cada coisa que você altera, cada código, cada termo ali, cada palavra reservada, você dá um Ctrl S, salvar e ver como é que tá, como que o seu servidor vai se comportar através aí dessa alteração, beleza? Beleza, pessoal, continuando, eu vou deixar agora que o seu ambiente virtual esteja ativado, porque nesse momento a gente vai instalar o Django aí no nosso projeto. Uma coisa bem interessante de se falar é o seguinte, galera, o Python, ele possui um gerenciador de dependências, um gerenciador de pacote, que é o pip. Esse pip aqui ele vai ser responsável por ajudar a gente a instalar algumas bibliotecas, alguns frameworks aí dentro do nosso projeto quando a gente está utilizando aí o Python. Normalmente, esse pip já vem instalado na sua máquina quando você instala em Python. Então, o Python acaba instalando o pip junto para você aí. Então, creio que você não tem nenhum tipo de problema. Caso tenha, manda mensagem que vai para você. Então, o que a gente vai fazer nesse momento? A gente vai baixar o Django para o nosso projeto. Então, já deixei prontinho já. Você baixar o Django aí no seu projeto, você vai fazer o seguinte. Primeira coisa, você vai entrar, ver se você está no seu projeto aqui, ó, direitinho, tá vendo? Tá direitinho no seu projeto, beleza? Próximo passo, você vai fazer o seguinte. Verificar se você está com o terminal aberto aí dentro do projeto, ok? Workspace e-commerce. Então, você vai fazer o seguinte. O pip, eu quero que o pip, que é no caso aí, gerenciador de pacote, instala para mim, instala quem? O Django. Então, eu vou colocar o pip instala o Django, verifica se o ambiente virtual aqui, ele está ativado. Se você está dentro aqui, ó, do seu Workspace, e você vai apertar agora o Enter. Só nível de curiosidade, aqui dentro do link agora, em lib, você vai visualizar que ele vai começar a colocar várias pastinhas ali. Isso é super normal. Ele basicamente está instalando aí sim o Django dentro do nosso ambiente virtual. Então, isso é normal acontecer aqui, ó, Django, Django. Fica tranquilo com isso. Essas partes a gente não vai precisar mexer nelas, mas só nível de curiosidade mesmo. Então, bacana. O que que a gente vai fazer aqui agora, galera? A gente precisa, nesse momento, começar a instalar, passar os comandos para a instalação aí do nosso projeto, né? Porque nesse momento, lembrando, eu já estou com o Workspace pronto já, que é esse e-commerce, que é uma pasta normal aí do Windows. Já instalei, já configurei, instalei e configurei, no caso aí, o meu ambiente virtual, que o nome é o Venv, que a gente está utilizando, e colocamos também o nome da pasta como Venv, onde está o ambiente virtual. Já instalamos já o Django, e agora a gente vai começar a entender um pouquinho essa questão de projeto. Porque assim, o que que acontece? O Django, galera, ele trabalha com dois tipos aí de organizações de pastas principais. A primeira que ele utiliza é o seguinte, é uma coisa chamada
projeto. Então, é o seguinte, ó, é o projeto. Isso aqui é o projeto que a gente tem. Além desse projeto, o Django ele trabalha também com algo chamado apps. Que é um app, na verdade, né? Mas vou colocar no plural, porque a gente vai utilizar mais de um app. Então é o seguinte, dentro aqui, galera, do projeto, o projeto, no caso, é realmente aquele arquivo não, aquele espaço principal aí, que é realmente o nosso projeto. Para o nosso e-commerce aqui, a gente vai chamar esse projeto aqui que a gente vai instalar de loja, ou seja, é a loja em si do nosso e-commerce. Esse apps aqui que a gente está utilizando aqui abaixo, o que que a gente vai fazer? A gente vai separar as seções aí do nosso projeto do e-commerce em várias pastinhas separadas, porque, por exemplo, se eu precisar fazer algum tipo de alteração em determinada seção, eu já vou saber exatamente onde ela está organizada. Então, por exemplo, de início, a gente vai utilizar três. A gente vai utilizar, no caso aqui, o produto, e todos eles eu vou usar no singular produto. O próximo que eu vou estar utilizando vai ser, no caso aqui, o perfil. E o último, e não menos importante, deixa eu só botar um pouquinho para baixo aqui. Opa, pronto. Produto, perfil e o pedido, tudo no singular, tá, galera? Então, assim, cada um desse aqui vai ficar responsável por uma coisa. Por exemplo, ó, aqui dentro do produto, do app produto, eu vou ter ali, no caso, os modelos, todas as URLs, todas as visualizações, tudo que for voltado para o produto, para os produtos que estão dentro do nosso e-commerce, tanto também as variações que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Dentro aqui do app perfil, como o próprio nome já diz, vão ser o perfil aí dos nossos usuários, tanto os usuários que acessam aí o nosso site, e também acessam o nosso sistema. Também pedido. Pedido também, o nome já diz o que que é, vão ser, no caso, os modelos, visualizações, URLs, tudo voltado aí para pedido que a gente tem dentro do nosso projeto. Então, a gente agora tem dois trabalhinhos para fazer, duas etapas. O primeiro aqui é criar o projeto, o nosso projeto vai ser chamado Loja, e em seguida a gente vai criar cada app aqui. Vamos criar o app produto, o app perfil e também o app pedido. Vamos lá? Então é o seguinte, ó. Aqui dentro do nosso terminal, estou dentro do e-commerce, beleza? Eu vou fazer o seguinte, eu vou, nesse momento, criar o meu primeiro projeto. Então, o primeiro projeto que eu vou criar vai ser um projeto chamado Loja. Para fazer isso, eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui embaixo, eu vou passar o comando que vai estar, no caso, aí rodando para mim a instalação desse nosso projetinho aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu até coloquei aqui para vocês, ó. Depois eu mostro no nosso com mais calma lá dentro do nosso Gitbook. Então aqui é o seguinte, ó, vou passar o seguinte comando: Django admin start project e vai ser chamado loja. Bom, o que que eu estou fazendo aqui nesse momento, galera? Isso aqui é muito interessante a gente conversar um pouquinho sobre isso, ó. Vai ficar em cima, né? Não tem problema. Ó. Django admin, ou seja, eu estou acessando o administrativo do Django, eu estou startando, começando um projeto. Esse projeto estou dando o nome de loja, e esse pontinho aqui, galera, é muito importante, né? Loja, espaço, ponto. Por quê? Porque se eu não fizer isso, vai ser criado uma pasta chamada loja, e dentro dessa pasta loja, uma outra pasta chamada loja, com esses arquivos e pastas que eu vou precisar. Para que isso não seja feito, eu coloquei esse ponto no final, para que tudo isso seja criado em apenas uma única pasta, não uma pasta dentro de outra pasta. Seguinte, vou apertar Enter. Pronto, ó, se você dá uma olhadinha aqui do seu lado esquerdo superior, olha que a mágica já aconteceu. Já apareceu aqui uma pastinha nova chamada Loja. Se você entrar aqui nessa pastinha chamada Loja,
tem alguns arquivos desses a gente nem precisa mexer, não precisa fazer nada com ele, deixa quietinho ali. Lembrando que a gente está utilizando aqui um framework, e o framework ele traz para a gente aí alguns arquivos, alguns templates, né? E muita coisa está acontecendo aí por debaixo dos panos. E beleza, é isso. Agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai criar exatamente os nossos apps, que são aqueles apps que a gente viu lá, né? O produto, o perfil e também o pedido. Então, para eu criar, no caso, esses meus apps, eu vou criar os três, né? Então, o primeiro que eu vou criar é o seguinte, ó, eu vou utilizar o comando Python manage.py. Vou utilizar aqui, ó, para começar, startar um app e vai ser o produto. Lembrando o seguinte, galera, não sei se vocês conseguiram reparar, mas quando a gente instalou instalou no caso aqui o projeto Loja, ele veio aqui, apareceu para a gente aqui, ó, esse manage.py. Esse arquivo manage.py, a gente não vai mexer muito nele, mas basicamente ele é o arquivo responsável por startar aí o nosso servidor. Então, eu vou utilizar, vou chamar esse arquivo muitas das vezes para quando eu quiser utilizar, ativar o nosso servidorzinho aí do Django. Inclusive, aqui nesse momento, estou falando o seguinte, ó, pega o Python para mim, né? Lá no manage.py, eu quero que você faça o seguinte, e comece para mim um app que eu quero dar o nome de produto. Beleza. Fazendo isso, galera, vamos dar um Enter aqui. Olha que bacana que vai acontecer. Uma outra pastinha chamada produto. Vou fazer a mesma coisa e aqui no terminal, quando eu estou utilizando o terminal, eu posso apertar a tecla para cima ou para baixo e andar um pouquinho com os últimos comandos que foram realizados. Então, eu tenho um produto aqui, eu vou colocar agora o perfil. Tirei o produto, coloquei o perfil, ele vai criar para mim aqui, ó, já o perfil também. E o terceiro e último, como a gente falou, é o pedido. Dei Enter também. E olha que bacana. Loja, pedido, perfil e produto. Então eu tenho aqui a loja aqui no caso é o aplicativo em si. Eu tenho, desculpa, aplicativo não, o projeto em si, o pedido, perfil e produto que são os nossos app. Aí sim, são os nossos aplicativos. Então, antes de terminar, no caso aqui, essa primeira aula, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos pegar essa pasta loja. Dentro da pasta loja tem um arquivo chamado settings.py. Se você clicar nesse arquivo settings.py, deixa eu só diminuir aqui o terminal, beleza? Aqui a gente tem várias informações, alguns comentários até para ajudar a gente. Depois com mais calma, a gente tira esses comentários aí que não são importantes para a gente. Mas assim, agora o Django, por padrão, ele acaba vindo em inglês. Então, é tudo que você for utilizar, né, do administrativo do Django que a gente vai criar ainda e tal, vai ser tudo em inglês. Para que isso não atrapalhe a gente, e isso é totalmente opcional também, você pode fazer o seguinte: aonde está aqui escrito assim, ó, language code, tá vendo? Esse language code aí, a gente vai tirar ele, não vai deixar esse language code aparecendo, e a gente vai fazer uma alteração dele para português, da onde? Do Brasil. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, ó, language code, eu vou tirar esse EN, tracinho US, vou botar PT, tracinho aqui, BR, e aqui no time zone, eu vou colocar o time zone aqui do Brasil, né, que a gente está utilizando. No caso aqui vai ser o América, opa, América, América, tracinho, São, underline, Paulo. Tem que ser dessa forma, tá, galera? América sem acentuação, a barra são underline Paulo. Vou salvar, beleza. Uma outra coisa que a gente precisa fazer toda vez que a gente instala um aplicativo novo, um app novo, é falar pro nosso projeto que ele precisa enxergar, no caso, esse novo aplicativo. Então, aqui, ó, também no series.py, dentro aqui de loja, eu tenho aqui essa parte, no caso seria aqui uma lista que ele criou para a gente, né? Com todos os apps que são necessários para o nosso projeto funcionar. Alguns apps já vêm por padrão. A gente não vai falar sobre isso agora, mas a de mim, o Alf, a gente acaba utilizando, mas já vem por padrão. Por isso, a gente não precisa nesse momento aqui estar incluindo, né? Só que
tanto pedido, perfil, produto, eu preciso colocar eles aqui. Então, para eu colocar, pedir para o loja enxergar esses apps, é só eu utilizar essa mesma estrutura que estou utilizando anteriormente aqui, ó, de passar, no caso, as minhas aspas simples, vou escrever aqui, ó, pedido, vou colocar vírgula, mesma coisa, aspas simples, perfil, vírgula, e outra coisa também, outra é o produto, produto, e vou colocar a vírgula no final, porque isso aqui sim é uma boa prática, eu deixar dessa forma, porque provavelmente eu vou ter outros apps aí, e eu vou deixar dessa forma, porque a comunidade acaba deixando assim, porque acha que é melhor, porque quer dizer que ali você pode colocar outros apps aí, se forem necessários, beleza? Pronto, vou salvar aqui, Ctrl S, vou abrir meu terminal de novo, Ctrl J, então eu só quero ver se o meu servidorzinho está funcionando direitinho. Então, para o servidor, para eu verificar se o meu servidor está funcionando, está 100% e tal, eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui no meu terminal, eu vou escrever o seguinte, galera, Python, e aí eu vou falar o seguinte, ó, Python, pega o manage.py para mim e roda esse servidor run serve. Vou apertar em. Opa, coloquei uma coisinha no final que não é para ter colocado. Agora vai, ó. Ponto run serve. Opa, beleza. Agora, o que que é para acontecer, galera? Vai dar essa informação aqui em vermelho. Você pode ficar tranquilo referente a isso, que são sobre migrações, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas aqui ele coloca para gente, olha que bacana, um endereço. E esse endereço é o endereço do nosso servidorzinho. Ele acaba não abrindo por padrão, mas para a gente poder abrir, a gente faz o seguinte, ó, aperta Ctrl do seu teclado e o botão esquerdo aí do seu mouse, clica nele e olha o que vai acontecer. Olha a mágica. Opa, 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 opa. Olha aqui. Olha que bacana, galera. Isso quer dizer, se essa tela aparecer para você nesse momento, o que está acontecendo? A instalação foi feita com sucesso, foi com sucesso, parabéns. Então, isso aqui é o template que eu falei para vocês, que ele mostra para a gente, para mostrar, para a gente saber que o servidor está correndo tudo direitinho. Beleza, então essa primeira parte a gente já terminou, que foi no caso aí, entender um pouquinho sobre o Django, né? Toda essa parte de instalar os aplicativos, instalar o projeto, colocar os aplicativos dentro do settings.py aí da loja. Então, no próximo vídeo, a gente vai começar a falar aí sobre as URLs, o quanto elas são importantes aí e como é que eu posso fazer um alinhamento de URLs. Até o próximo vídeo, pessoal.